Delação de Mauro Cid é fraca e recheada de narrativas, avalia procurador. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro não apresentou qualquer provas. O subprocurador-geral Carlos Frederico dos Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República, afirmou que a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, é recheada de narrativas. Portanto, para ele, a colaboração é fraca do ponto de vista jurídico. Em entrevista ao jornal O Globo, Santos disse que não há robustez na delação para o oferecimento de denúncia em qualquer dos assuntos investigados, como a suposta participação de Bolsonaro em atos antidemocráticos no 8 de janeiro ou no caso das joias. O subprocurador já havia feito declaração semelhante à revista Veja na semana passada. Quando nós temos um acordo de delação, tudo que é dito precisa ser corroborado, disse o procurador ao jornal O Globo. Não posso dizer que uma peça dessa será proveitosa se isso não acontecer. Não faço críticas à Polícia Federal nem a quem firmou o acordo, mas meu olhar do órgão é do órgão acusador. E nessa perspectiva, pode afirmar que ali há só narrativas e não há robustez para o oferecimento de denúncia. Então, diante de não haver isso, ela é fraca. Fecha aspas. Desde o início, Santos questionou o fato de a delação ter sido feita em acordo com a Polícia Federal, já que não cabe à corporação, mas apenas ao Ministério Público, fazer esse tipo de ajuste com investigados. Porém, o subprocurador evitou críticas diretas à PF. Para ele, será necessário aprofundar as investigações e as declarações de Cid, que no interior de Santos não oferecem qualquer indicativo mais plausível para apurar os eventuais crimes sob investigação. Mauro Cid, na delação, teria dito que Bolsonaro participou diretamente da discussão sobre uma minuta de decreto apócrifa encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, em janeiro deste ano. Entretanto, não apresentou qualquer prova. Abre aspas, ao delator que se propõe a firmar esse tipo de acordo, não basta possuir uma narrativa. Ele tem que apontar os participantes de um crime e apontar, pelo menos, os caminhos até as provas para confirmarmos aquilo que ele falou, explicou o Santos ao jornal. Por isso, há diversas decisões do Supremo Tribunal Federal anulando esses acordos, porque as acusações se baseiam somente nas delações. Na entrevista ao Globo, o subprocurador-geral disse que em nenhum dos casos sob investigação, como o das joias dadas a Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita, Cid apresentou qualquer tipo de comprovação, ou seja, fez apenas narrativas, como declarou o subprocurador. Santos será processado, o procurador responsável por analisar o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro, que pede o indiciamento de 61 pessoas, incluindo Bolsonaro. Você pula, nem mesmo o sujeito responsável por fazer valer a narrativa tá dando muita fé na narrativa agora, né? Você acha que essa coisa tá caindo por terra de vez assim? Como é que você vê isso daí, se você puder? Você tá no mudo, se você puder, desculpa. Eu acho que há muitas questões a levantar-se aqui. Essa questão toda do Mauro Cid foi tudo sob o guarda-chuva do senhor Alexandre de Moraes. Polícia Federal, não sei o quê, tirar declarações dele, firmar delação premiada, depois da delação premiada soltar o Mauro Cid, tudo sob a batuta do senhor Alexandre de Moraes. Tudo foi difundido pela imprensa. Aliás, esse sistema é bastante interessante, né, de se passarem coisas que ainda são reservadas para a imprensa, mas tudo foi difundido pela imprensa. E agora vem o subprocurador-geral de uma comissão exclusiva para combate aos atos antidemocráticos, o que já é uma coisa assustadora ter isso na Procuradoria-Geral da República. Mas, enfim, ele diz que ali tem um monte de narrativas
tem um monte de coisas não comprovadas. Então eu pergunto o seguinte, como é que isso foi assinado? Como é que isso foi assinado como delação? Como é que isso foi validado como delação? É uma série de perguntas que precisam ser feitas, não é? Depois, a meu ver, há ali assim, por exemplo, esse caso que é mencionado, que o Bolsonaro teria discutido uma minuta. Agora, eu pergunto o seguinte, esquece o Bolsonaro e imagina uma reunião do PCC. Olha que são criminosos, etc. Mas tem uma reunião do PCC em que eles levantam a hipótese de cometer um crime, mas não cometem. O que você faz disso? Você pode, quando muito, usar isso para uma investigação para saber se digamos assim, se houve ações ulteriores, etc. Mas o que você pode dizer o seguinte, não, o pessoal do PCC discutiu tal coisa. Bom, mas eles fizeram isso? Não fizeram, né? Bom, curiosamente, até uma pessoa está lembrando disso aqui no chat, curiosamente, o mesmo Alexandre de Moraes suspendeu qualquer investigação aos presentes dados ao Lula e que foram subtraídos, isso ele suspendeu qualquer investigação. O que vai mostrando cada vez mais que não há justiça no país, não há um aparato judicial que foi montado para perseguir pessoas, politicamente. É isso que nós estamos vendo. Bom, depois outra coisa, há uma coisa que eu acho muito engraçada, é o seguinte, Ítalo, a pessoa pode discutir juridicamente se a aplicação do artigo 142 cabia ou não cabia. É uma discussão jurídica. Mas dizer que, por exemplo, a intenção de aplicar o artigo 142 da Constituição é um golpe de Estado é uma coisa que é inimaginável. Inimaginável. Quer dizer, então a pessoa querer aplicar um artigo da Constituição é um golpe de Estado. E manter essa narrativa do golpe, é uma narrativa inconcebível. Bom, depois uma outra coisa que é preocupante, isso sim que é preocupante, é que aquela farsa daquele relatório elaborado pela Elisiane Gama, ou apresentado por ela e elaborado não se sabe aonde, que nada mais é do que também uma narrativa de incriminação de adversários políticos, aquela fraude à própria CPMI, montada pelo aparato e pelo aparelhamento feito pelo Sr. Flávio Dino e os seus comparsas. Eu pergunto o seguinte, isso também foi anexado pelo Sr. Alexandre de Moraes a toda essa história. Isso também vai... qual é o fundamento também que existe nisso? Como indiciar, por exemplo, o presidente Bolsonaro se ele nem foi ouvido na CPMI? Quer dizer, há uma série de fraudes judiciais, de todos os tipos parlamentares, tudo o que você quiser. A dúvida que me fica é o seguinte, você fez essa pergunta, por que eles estão dizendo isso nesse momento, que não comprova, não prova, etc. Porque isso já está ficando de tal maneira patente, que é um sistema persecutório, de perseguição política, que talvez ele não tenha querido embarcar nessa onda. Mas eu me pergunto também se há algum efeito nisso aí das denúncias internacionais que estão sendo feitas. Porque estão sendo feitas denúncias internacionais em vários organismos, em vários governos, mostrando a ditadura que está montada no Brasil e a ditadura judicial que está montada no Brasil.
E eu me pergunto se esse recuo também não tem a ver com isso. Mas não tenho uma resposta. São vários elementos que estão aí em atuação, né? Isso que precisa entender, né? Existe aí, né, essas denúncias, como o senhor falou, né? Existem grupos de pessoas aqui mesmo no Brasil que estão começando a perceber o que está acontecendo, né? Então, assim, a coisa ela vai reverberando como... Uma vez a gente usou um termo, se eu puder dar uma imagem para explicar, né? Como quando você joga uma pedra na água, né? E você tem um grupo de ondas que vão se formando desde do epicentro, né? Então a coisa tem um efeito de reverberação, né? Então, assim, muita gente, com certeza, deve estar mudando, né, de posição agora, ou não, talvez não digo que seja o caso desse procurador aí, porque eu não conheço, né? Mas, ou tomando mais coragem, talvez, né? Tendo mais aso aí para dizer o que está pensando de fato, porque está percebendo que é o ambiente geral que está mudando, né? Existe aí uma espiral do silêncio que estava montada a respeito disso, né? Que está se quebrando, né? A respeito disso aí que eu digo para você com tranquilidade, a imensa maioria das pessoas que estão inteiradas sobre o assunto percebem as maluquices do Alexandre de Moraes. Só que muita gente ficava assim, pô, não vou eu que vou falar, né? Não sou eu que vou falar, né? Pô, eu vou ser o primeiro a falar, vou ficar em evidência, aí vai lá e me poda, né? É complicado, né? Só que à medida que a coisa vai acontecendo de maneira quase que natural, muita gente vai falando, né, mesmo, né, com risco, mesmo enfrentando, né, isso vai acontecendo, outras pessoas que antes estavam um pouquinho mais reservadas começam a ficar um pouco mais propensas a dizer. Eu não tenho dúvida de que, né, que vão tentar substituir, dar um jeito de substituir esse procurador aqui, entendeu? Vão dar um jeito de tentar substituir esse procurador aqui, porque ele está se revelando, né, no interior do ambiente ali, do interior, né, da estrutura onde ele foi montado, onde ele foi colocado, ele está se revelando, né, como um cara que não concorda com o que está acontecendo, né? Ou pelo menos, não digo nem tanto a questão dos valores, mas que está percebendo que não vai dar, não tem condições de você manter a coisa dessa maneira, né? Essa narrativa que estava sendo montada a respeito de atos antidemocráticos, de tentativa de golpe, de Bolsonaro roubando joia, de não sei o quê. Essa narrativa não está conseguindo ter, né, adesão na sociedade, na adesão nas estruturas de poder, né? E, portanto, você acaba perdendo, né, portanto, ele acaba perdendo essa capacidade que ele tem de manter isso aí para frente, e ele vai ter uma hora que ele vai arrefecer, né? É mais ou menos, Sepúlveda, né, dando um exemplo aqui, né? É mais ou menos o que acontece quando nas batalhas, né, antigas, né, batalhas medievais, tal, quando você tem uma formação e que quando o primeiro soldado do outro lado sai correndo, isso cria uma situação, um efeito de manada, que todo mundo sai correndo junto, né? E quanto mais soldados sai correndo, mais os que ficam assim, poxa, mas aí, né? Perdemos já metade do nosso exército, agora vamos correr todo mundo, né? Então a coisa acaba gerando um efeito, né? Quanto mais correm, mais outras pessoas correm junto, né? Literalmente o efeito manada, né? Talvez o efeito manada seja esse, se puder, né? O pessoal tá percebendo que o barco tá afundando, né? E tá pulando para fora, né? Fala assim, não, essa narrativa aqui, isso aqui não tá dando certo mesmo, então, né? Aí o outro vai ver, poxa, até o procurador não tá... Nem o procurador, que era o responsável por fazer isso aqui passar para frente, tá comprando essa narrativa, não sou eu que vou comprar, né? Aí o efeito muda. Aí o efeito acaba tendo esse efeito inverso. O senhor acha, César Puda? É a pergunta que eu fico para o senhor. O senhor acha que porque uma coisa que nós percebemos já há muito tempo já, né? Esse clima de insatisfação que está sendo, né, cozinhado, né? Cozinhado aí cozido, no caso, né? Desculpa. Ele está sendo cozido aí no Brasil, né? Em fogo baixo, em fogo brando, né? A coisa está indo lenta, mas está acontecendo, né? O senhor acha que este efeito está começando a atingir finalmente a burocracia? Os burocratas estão começando a perceber, está começando a chegar neles, assim, não, realmente, as pessoas não estão
não estão acreditando nessa narrativa. A gente não pode continuar com essa história, porque isso aqui vai pegar muito mal para a gente, isso pode ter consequências dramáticas lá para frente. Eu tenho a impressão de que isso que você diz é uma coisa real. Eu acho que, por exemplo, vamos aos juízes de primeira instância. Quantos juízes de primeira instância estão revoltados com o que o senhor Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo estão fazendo? Porque, inclusive, o Supremo está anulando a justiça. O Supremo devia rever algumas situações, ver algumas coisas que eram... Ele não, ele está se metendo em tudo e anulando a justiça. Só existe, na realidade, uma instância da justiça. Bom, isso está acontecendo no Ministério Público. Você vê, de vez em quando, certas manifestações públicas nas redes sociais de elementos do Ministério Público. Não tem nada de bolsonarista, nem nada disso, mas as pessoas estão indignadas com as atitudes do Supremo. Bom, e isso vai repercutindo, e eu acho que você fez uma distinção muito interessante, porque nós temos um descontentamento que não baixou de pressão no público em geral, mas nós temos um desacerto que começa a ser também a permear as instituições, as famosas instituições. É sabido que há descontentamento na Polícia Federal, por exemplo, com esse ato de querer a todo custo esconder as provas sobre o que aconteceu no aeroporto de Roma e querer condenar, porque querem condenar, num joguinho de tabelinha entre dois ministros do Supremo. Então, tudo isso começa a criar mal-estar dentro das instituições. E isso começa-se a sentir também. Isso já passou para o Congresso, em que vê-se esse mal-estar, porque acontece que nesse parlamentarismo, ou presidencialismo, ou chame o que quiser, presidencialismo de coalizão, é preciso agradar muita gente e é preciso tocar muitos instrumentos ao mesmo tempo. Por exemplo, todo o trabalho que foi feito para enrolar a bancada ruralista e os representantes do agronegócio do Brasil. Só que agora, com o marco temporal, o protesto vem de baixo e bate nos deputados, bate nos senadores e não dá para ajeitar isso aí. Assim foi o assunto do aborto, assim foi o assunto da droga, da tentativa do Supremo. Então, me parece que isso que você está dizendo é verdade. Cada vez mais vai ficando claro que há um desacerto profundo. Eu vi isso aí nas redes sociais, precisaria verificar direitinho, mas parece que o próprio professor Ives Gandra fez uma declaração nesses dias dizendo que realmente não há mais democracia no Brasil.